Olá, pessoal! Mais uma aula comigo, Manuela, professora especialista no ensino da matemática. Hoje a aula está aqui o tema, né? Os números primos. Bom, vamos lá. Número primo não é porque é filho do tio, não. Um número é primo se ele só tiver dois divisores, ok? E o que significa isso? Ele só dá para dividir para ele mesmo e para um. Um exemplo de número primo bem fácil de achar é o número 2. O 2 só dá para dividir para 2 e para 1. Você não acha outro divisor para o 2. Outro exemplo, o número 3 também é primo. O 3 só dá para dividir para 3 de forma exata e para 1. Né? A gente viu que divisível é quando o resto é zero. Então, o 2 e o 3 só tem dois divisores, por isso são chamados de primo. Mas tem outros exemplos. Por exemplo, o número 11, né? O 11, você não acha outros divisores, você só acha dois. 11 só dá para dividir para 11 e 11 só dá para dividir para 1. Os números compostos são aqueles que têm mais do que dois divisores, ok? E eles podem ser escritos como o produto de dois números primos. Exemplo, se você multiplicar o número primo 2 pelo 3, dá o número 6. Então, a gente diz que o 6 é um número composto, ok? Se você pegar, por exemplo, o 11 vezes o 2, 2 vezes 11 é 22. Então, 22 é um número composto, porque ele pode ser achado pelo produto, multiplicação de dois números primos. Eu tenho algumas observações. Há infinitos números primos, ok? Então, se eu passasse minha vida inteira procurando os números primos, eu não ia conseguir escrever todos, porque há infinitos. 2 é o único número par que é primo. Outra consequência dessa definição que eu passei de número primo e número composto é que número 1 não é primo nem é composto. Por que número 1 não é primo? Porque o número 1 só tem um divisor e para ser primo tem que ter dois divisores. E por que ele não é composto? Porque para ser composto, o número 1 teria que ser resultado de uma multiplicação de dois números primos. Que número primo vezes outro número primo que vai dar 1? Impossível, né? E nós temos ainda outro número muito interessante, que é o zero. O zero também não é primo. Por que zero não é primo? Porque ele tem infinitos divisores. Mas por que ele não é composto? Porque o zero, ele não é resultado da multiplicação de dois números primos, tá bom? Por isso que ele não é composto. Então, o zero nem é primo, nem é composto. Bom, agora nós vamos passar para o crivo de Eratóstenes. Eratóstenes foi um matemático grego que viveu entre os anos 276 a.C. até 194 a.C., ok? E o crivo dele é um método, um algoritmo, em que, se você seguir aquele passo a passo, você consegue, numa tabela, por exemplo, de 1 até 100, ou de 1 até 200, até onde você quiser, você encontrar todos os números primos. Os passos são riscar o número 1, porque a gente viu que ele não é primo, né? E depois seguir as regras de divisibilidade, né? Riscar todos os números pares, com exceção do 2, que a gente já viu que ele é primo. Então, aqui, ó, você pode ver que todos os números pares aqui foram riscados, todos daqui também, tá? E daqui, todos foram riscados. Depois, o que foi feito? Destacou o número 3, porque a gente já viu que é primo, né? E todos os múltiplos de 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. Você vê que o 12 e o 6 têm dois riscos, porque ele é tanto múltiplo de 2 quanto de 3, né? Então, riscou pelo fato de ser de 3 e de 2, enfim. E aí, por aí vai. Todos os múltiplos de 3, da tabuada de 3 e a tabuada infinita, né? Foram se riscando. Aqui, ó, 99, que é múltiplo de 3, né? Todos eles. Depois, passou para o número 5. E aí foi bem fácil, né? 5 ele é primo. Por que eu sei que o 5 é primo? Porque o 5 ele só dá para dividir para 5 e para 1. Você não acha outro divisor para 5. Mas todos os números que terminam em 5 foram riscados.
E todos os números que terminam em 0 também foram riscados, porque são divisíveis por 5. A gente já viu isso. Tá? Depois, a gente viu a tabuada de 7. Tabuada de 7. 7 vezes 1, 7. Mas 7 é primo. Como que eu sei que 7 é primo? Porque é fácil de ver. Ele só dá para dividir para 7 e para 1. 7 vezes 2 é 14. Ele é par. Já foi até riscado. Foi riscado de novo. Tá? 3 vezes 7, 21. 2 riscos, porque é por causa do 3 e do 7. 7 vezes 4, 28. Já foi por causa do 2 e do 7. Por aí vai, né? Por último, né? Que todos que não foram riscados foram pintados de amarelo. Então, esses em amarelo são os números primos. Agora, nós vamos na decomposição em fatores primos. Decompor consiste em dividir o número pelo menor número primo possível. E pegar a resposta e continuar a dividir pelo menor número primo possível até que o resultado seja 1. Lembrando que aqui só pode ser divisão exata, ok? Se não for divisível, você tem que partir para o próximo número, tá? Eu vou escrever aqui os primeiros números primos ali da tabela. 2, 3, 5, 7, né? Por aí vai. Olha, 60 é um número par. Então, com certeza, ele é divisível por 2. Como que você faz isso? Você faz uma linha vertical, ok? E neste lado aqui, você coloca os números primos. Só pode colocar número primo para dividir. Eu sei que 60 dá para dividir por uma turma aí, mas você só pode usar números primos. Como ele é par, tem que ser o menor número primo possível, vou usar o 2, até não dar mais, por ele ser par. E aqui são as respostas exatas. Então, eu vou colocar o divisor aqui, o número primo. 60 dividido para 2, a resposta é 30. 30 é par, você pode dividir por 2. Então, você coloca o 2 aqui do lado ainda. 30 dividido para 2 é o número 15. Observe que 15 não é par, 15 é ímpar. Então, eu vou pensar em outro número primo menor possível. O menor número primo aqui é 3. Com certeza, 15 é divisível por 3, tem até na tabuada. Mas você também pode ver que 5 mais 1 é 6, soma dos algarismos, está na tabuada também. 15, vou colocar o 3 do lado. 15 dividido para 3 dá 5. 5 não é divisível por 3, até porque 5 é primo. Então, você só pode dividir por ele mesmo. 5 dividido para 5 é o número 1. Ok? Fechei a conta porque parou em 1. Então, quem é o 60? Aqui está a forma fatorada dele. É 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Mas você ainda pode organizar isso melhor. Você já tem a multiplicação de fatores primos. Em que todos os... Aqui, isso aqui é decomposição. Isso é decomposição. Você abriu o número na multiplicação de números primos, em que todos os fatores são primos. Quem são os algarismos dessa multiplicação? Nós temos o 2, nós temos o 3 e nós temos o 5. Observe que eu estou chamando o pontinho de símbolo de multiplicação, tá? Pode ser o X ou o ponto. Eu estou passando a usar o ponto porque daqui para frente, né, no 6º ano, a gente já começa a usar os pontinhos. Quantos números 2 eu tenho na multiplicação? Eu não tenho 2 fatores? 2 numerozinhos 2? Então, o expoente do 2, potenciação, né? É 2. Quantos números 3 eu tenho? Eu só tenho um número 3. Aí, você pode colocar um 1 aqui ou deixar sem nada. O 5 eu vou deixar puro para você lembrar disso. Porque eu só tenho um número 5, então não preciso botar um aqui em cima. Coloco se eu quiser, ok? Ah, mas quando não tem nada não seria 0? Não, só vai ser 0. Se aqui for 0, você coloca 0. Mas se não tem nenhum número, ou você coloca ou não o número 1. Tudo bem? Agora, nós vamos decompor o número 45. Coloco o 45 e uma linha vertical para separar os quocientes dos divisores. Observe que eu tenho que sempre pegar o menor número possível. 45 não é par, ele é ímpar. Na minha lista aqui, o próximo número primo é o 3. E como você pode observar, 4 mais 5 é 9, critério de divisibilidade, está na tabuada.
Então, eu vou colocar o número 3 aqui, o menor número primo que eu consigo dividir. Se você for fazer a conta de divisão de 45 por 3, você encontra o número 15. 3 vezes 15 é 45. 15 tá na tabuada do 3, então vá ser feliz, olha. Coloca o 3 de novo. 15 dividido para 3 é o número 5. Beleza. 5 a gente já viu que é primo. Então, eu vou dividir para 5. E parei no 1. Ah, professora, eu não posso colocar 1 aqui? Nem pensar, a gente viu que 1 não é primo. Então, chegou no 1, parou a conta. Aqui só pode entrar número primo. Não pode dividir para 1. E nem pode dividir por outros números que não sejam primos. Então, vamos escrever a multiplicação, a decomposição primeiro. A decomposição do 45 em fatores primos é 3 vezes 3 vezes 5. Essa é a decomposição. E agora a forma fatorada, né? Aquela com expoentes, enfim. É o 3, nós temos dois algarismos só aqui. Nós temos o algarismo 3 multiplicado pelo algarismo 5. 3, eu tenho dois números 3. Então, eu coloco o 2 aqui. Se eu tivesse 7 números 3 multiplicando, eu ia botar o 7 aqui em cima, tá? Se você tem essa dúvida ainda, assista a aula de potenciação. E agora o 5, eu só tenho um número 5. Eu preciso colocar um aqui? Não precisa, né? A gente já viu que coloca ou não. Se você quiser, pode colocar. Bom, gente, esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido essas explicações sobre números primos e números compostos. Até a próxima, pessoal!